servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Judas, representando, está capacitação de Deus mediante a posição para seu exército. Ele já listou cada um de nós. E já somos soldados. E a batalha pela realidade. É algo real, palpável. Versículo 2. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados nesta batalha. A vida cristã não é o que tem sido apresentado por aí como um mar de rosas, como caminho suave, mas é uma verdadeira guerra. Nós estamos em território hostil, o mundo jaz no maligno. A nossa pátria é celestial, não é aqui. Então nós estamos em plena frente de batalha. Versículo 3. Amar, quando empregava toda a diligência, ele então, nesse versículo, o propósito da exortando-vos a batalhar. Exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé. Esta é o propósito para que nós possamos enxergar que estamos em uma batalha. Nós vemos isso pela palavra diligência. Quando empregava toda a diligência, diligentemente, estão vendo? Diligência é quando um general conclama, convoca os soldados à batalha, o seu exército. E nós queiramos nessa batalha. A mensagem da carta é defender em heresia. Se próximos entre o ano 68, que foi a morte de Herodes, até o ano 75, mais ou menos, esse é o período que deve ter sido escrita essa carta. O movimento herege era intenso. E a heresia, ela vem se multiplicando, é como fermento na massa. Só que quem é responsável pelos oráculos de Deus somos nós. O corpo de Cristo, o seu exército, a igreja. A batalhar nesse campo de batalha. Então, defender a fé em tempos de heresia. O interessante é que as coisas vão se corrompendo numa proporção muito maior. Quando nós vemos uma proporção normal, 1, 2, 3, 4, não é essa a proporção que a heresia caminha. Ela caminha assim, 1, 2, 4, 8, 16. Ela se multiplica. Ela avança. Eu e você. Enfrentar essa luta. Tá? Defender a fé em tempos de heresia. Muito bem. Versículo 4.
Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Muito bem, aqui nós estamos visualizando o ataque da heresia contra ele. Veja, nós podemos visualizar na primeira parte desse versículo. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação na igreja. Agora, como que certos indivíduos se introduziram? Se é um campo de batalha e nós... É porque os soldados dormiram na guarda. Não perceberam a infiltração desses indivíduos. A igreja e esses elementos têm um objeto. E como que eles fazem isso? Fazendo-se cristãos. Eles se fazem cristãos. Quando na verdade ímpios, texto fala ímpios. Mas se introduziram com dissimulação. Qual foi essa dissimulação? Tendo forma de piedade. Vocês já viram pessoas que têm forma de piedade? Forma de piedade. A pessoa fala mansinho, ela é dócil. Ela fala graças a Deus. A paz, irmão. E nessa conversinha vai entrando. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. Esse é o primeiro ponto que é levantado nessa batalha de fé, aonde a heresia está entrando. Primeiro passo aqui da ação da heresia nesse ataque: dissimulação. Eles são dissimulados. Tem forma de piedade. Voltando lá no versículo 4. Judas 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Primeira parte. Segunda parte. Os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Devido ao seu ataque incisivo contra o cristianismo, esses são herdeiros dos falsos profetas, como nós vimos lá em 1 João, denunciados no Antigo Testamento. Eles são os herdeiros dos falsos profetas do Antigo Testamento. Só para a gente relembrar, Jeremias 23, versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Note, nós somos soldados, ele é o Senhor dos Exércitos. Não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças.
falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. 17. Dizem continuamente aos que me desprezam a Deus: o Senhor disse, mas paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Teologia da prosperidade. Falsos profetas com visões. O Senhor disse, o Senhor falou, a pessoa está andando em pecado, eles estão confrontos. O Senhor vai mudar, as coisas não vão terminar bem. Note, estes que se infiltram dissimuladamente estão no meio da liderança. Versículo 21. Não mandei esses profetas. Ele não mandou. Todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles. Contudo, profetizaram. É um tal de profetizar e o povo correr atrás disso. O povo gosta do quê? Igreja que profetiza. Mas não é profetizar a palavra de Deus, não. A palavra deles. Palavras de falsos profetas. São esses que estão dissimuladamente entrando no meio da igreja. Mas, se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, que é a Bíblia. E o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Mudança de vida. Não, eles abençoam a vida errada. Vai mudar. Segue. O Senhor revelou que vai dar tudo certo. Versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Ah, tive uma visão. Ah, eu sonhei. Não tem nada com Deus aqui não. 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras? Que proclamam só o engano do próprio coração? Esses que estão aqui em Judas causando problema na igreja são os herdeiros desses profetas aqui. Versículo 31. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, os que contam e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a esse povo, diz o Senhor. Pode voltar lá no versículo 4. Então, esses são os quais que desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Estão andando no caminho de condenação. Na igreja, no meio do povo de Deus, que se filtraram dissimuladamente. Terceiro aspecto. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Eles estavam transformando a graça de Deus em libertinagem, ou seja, em total imoralidade. Mas como que eles estavam fazendo isso? Esse é o ponto.
a maioria dos erros começam distorcendo a Escritura. Eles começam torcendo uma doutrina e trazendo uma consequência prática: permissão para pecar. Como isso se dá? Eles rejeitam a cristologia adequada. Cristologia é uma doutrina. Vamos lá. Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse texto está falando de quem? Jesus. É um texto profético, messiânico. E ele é reconhecido como Pai da Eternidade. E qual a primeira questão que eles atacam? A divindade de Deus. Jesus não é Deus. Jesus é um profeta. Jesus é um sábio. Jesus é um anjo encarnado. Jesus é o maior filósofo que já existiu no universo. Jesus, ele é tudo, menos Deus. Começa aí. E quantos estão nessa enquadra? Ou seja, aqui está falando do quê? Pré-existência. O menino nasceu, o filho foi dado. Eu gosto sempre de usar esse texto para fazer uma pegadinha. Eu pergunto se o menino foi dado. Eu pego a afirmação de cima e jogo lá de baixo. De propósito, está errado. O menino nasceu. O verbo se fez carne. O filho foi dado, porque o filho é pré-existente, ele é Deus. Ele não nasceu, ele foi dado. Tá? João 1,14. Então, além de eles negarem a pré-existência, a divindade do Senhor, eles negam também a sua encarnação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O descendente da mulher prometido lá por Deus na queda do homem nasceu. O Verbo se fez carne, porque o próprio Deus, sendo santo e perfeito, poderia realizar essa obra. Eles negam isso também. Eles negam a encarnação. Lembra que eu falei para vocês que eles não admitem a ideia de Deus, sendo Deus tão grande, se fazer homem tão pequeno. Pessoal, não, isso não é possível. Tanto é possível que a própria Escritura declara isso. Mas eles negam isso. Essas são as heresias que têm que ser combatidas. Gálatas, estudamos Gálatas recentemente. Capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, quando Jesus, o Verbo, se fez carne, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nascido de mulher, nascido sob a lei. A Escritura declara que Jesus, sendo Deus, se fez homem, nasceu de mulher. Note o detalhe, de mulher, não de homem. A semente da mulher, a profetizada. Versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora,
vocês estão percebendo que todas as negativas que eles fazem, eles estão anulando a obra messiânica de Jesus? Ele é Deus, ele é encarnado, ele é o Messias, ele é humano, sendo ao mesmo tempo divino. João capítulo 8, versículo 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu sou o nome de Deus. E Jesus está declarando o quê? Se você não crer que eu sou, você morre nos seus pecados. Essa é a heresia que tem que ser defendida pela fé. Só que eu já encontrei várias pessoas que diziam nos irmãos: ah não, mas apoiando seu espírito, apoiando a legião da boa vontade. E aí? Obras esferas. Eles estavam negando Deus na pessoa de Jesus. E com isso eles acabaram fazendo o quê? Pregando uma cristologia que rejeita Jesus como divindade, encarnação, Messias e soberano Senhor. Além disso, eles acabavam com uma soteriologia inadequada. O que é soteriologia? Doutrina da salvação. Veja, estou falando de doutrina. Cristologia, soteriologia. Doutrina da salvação. Essa doutrina da salvação, eles tornavam essa doutrina inadequada. Porque se Jesus não é Deus, se Jesus não é homem, se Jesus não é o Messias, se Jesus não é o soberano, eles não têm necessidade de um Salvador. E rejeitam o Salvador. Então eles taxam Jesus, grande profeta, espírito elevado, encarnação de um anjo, como soberano. Então a graça é transformada em licença para a imoralidade, já que Jesus não é o que está escrito na Bíblia. E o que Jesus é? O que é a obra de salvação de Jesus? Doutrina, substituição, 2 Coríntios 5, 21. Vocês estão percebendo o quanto é importante nós sabermos quais são as doutrinas e nós declaramos crer nelas? Aqui nós temos a primeira delas, substituição. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus, sendo santo, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Como? Na cruz. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Para que nele, nesse sacrifício feito, nos substituindo, e essa doutrina aqui, substituição, fôssemos feitos justiça de Deus. Uma vez que não há justo nenhum sequer. Então, se não há justo nenhum sequer, Jesus nos substituiu e derramou da sua justiça sobre nós. É a justificação. Segundo aspecto de doutrina, Mateus 20, 28. A redenção. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Então aqui nós temos a sua obra da redenção, do resgate, da compra de um escravo. Mas todos os escravos do pecado, mortos em seus delitos e pecados, vão ser salvos? Não. Dar a sua vida em resgate de muitos, não de todos. Mas então, as igrejas protestantes liberais estão erradas? A igreja católica está errada? Sim. Porque eles creem no universalismo. Jesus morreu na cruz para salvar o mundo. E todo o mundo é salvo. Então eles têm que negar a existência de Satanás, a existência do inferno, e como tem homens piores do que os outros, tem que criar um purgatório, que não está na Bíblia. Porque se todos são salvos, então essas pessoas que são más nessa vida têm que purgar os seus pecados para receber a salvação. Mas são salvos. Não é o que está dizendo a Cristo. Não é o que diz a Bíblia. Mas é o que diz as igrejas liberais. E as igrejas liberais, gente, são muitas. Muitas. Reconciliação. 2 Coríntios 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Como que nós somos reconciliados? Por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Então, nós não só somos reconciliados, como nós recebemos o ministério de reconciliação. Reconciliação de quem? Do pecador perdido com Deus. Que se chama evangelismo. 19. A saber que Deus estava em Cristo, Deus estava em Cristo, ele é Deus, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo, não todos, todo, no singular, indivíduo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso que eu disse. 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Nós temos o ministério da reconciliação. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós somos os proclamadores da palavra, do Evangelho. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa é a mensagem. Mas é isso que não está acontecendo. Eu não fico surpreso quando eu vejo pessoas que vêm de igrejas, criadas em igrejas, e nunca ouviram o Evangelho. Por que essas pessoas nunca ouviram o Evangelho de suas igrejas? Porque essas igrejas já estão como soldados dormindo e permitindo os hereges se movimentarem na igreja. Abafando sua mensagem, abafando a obra de Cristo e dando liberdade ao povo. Algumas assumindo e outras na surdina. Outro aspecto de doutrina, Romanos 3, 25. A propiciação. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. No Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança com uma tampa chamada propiciatória, onde era colocado o sangue do animal para a redenção do pecado. No seu sangue como propiciação. Então Jesus está fazendo no seu sangue aquilo que era sombra, que o sumo sacerdote levava o sangue de animal na tampa do propiciatório.
tá? Para Deus ser propício ao povo de Israel. Aqui, o sangue de Jesus nos faz propício, tá? Mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Como manifestar a sua justiça? Não há justo nem sequer um. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Interessante. Eu vi aquela política do Rio de Janeiro, abrir a Bíblia numa sessão política e falar que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E falou lá na tribuna que é necessário derramar o sangue dos opositores à ideologia esquerdista. Ela diz que é crente, usando Bíblia na tribuna para falar um absurdo desse tamanho. Para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância. Tolerância como? Todos somos pecadores. O único direito que nós tínhamos é ser consumidos, mortos. Esse é o direito. Ele teve tolerância. Deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, até o momento que nós temos. Até aquele momento ele conteve a sua ira, para que pudéssemos desfrutar do seu sangue e sermos purificados e ele ser propício a nós. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo porque põe a pena do pecado. Jesus morreu na cruz. E é justificador porque ele mesmo, sendo Deus, se fez homem e ele mesmo foi o sacrifício. Justo e justificador. Isso que nós estamos vendo aqui são as doutrinas essenciais do cristianismo, que não são aceitas pelo movimento herege, que nós precisamos defender essa fé. Voltando no Judas 4. E negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Quarta fé. Eles negam seu governo. Eles negam absolutamente sua justiça. Eles negam que Jesus é Deus. Aqui, ó, soberano, Senhor, justo. E a palavra Senhor, Kyrios, Deus. Eles negam isso. E a primeira coisa que eles fazem, eles se opõem ao Evangelho, ou seja, a obra de Cristo, que nós acabamos de citar nas doutrinas. Por isso não existe evangelismo nas igrejas. Porque se desde a época de Judas, desde lá do ano 70, a coisa vem se infiltrando, distorcendo, vai criar o tipo de cristianismo que a gente conhece hoje. Inventando para si mesmos um Cristo liberal, um Cristo desprovido de toda a sua soberania e glória, um Cristo que vira piadinha, que no cinema é o Cristo gay, que aceita tudo, acata tudo, apoia tudo, de conformidade com a imoralidade deles. Só que é um Cristo que só existe na cabeça deles, não é um cristianismo. Esses liberais, eles prezam pela liberdade de ideias. Com mente aberta
especialmente no âmbito religioso. São ecumênicos. O importante é ter Deus, não importa qual. Jesus, Buda, Krishna, não importa quem, o importante é ter fé. É esse tipo de liberalidade que está acontecendo. E está aceita por muitos que se acham intelectuais de ser ecumênico. Negam as principais doutrinas da fé e principalmente a inspiração em aspecto ortodoxo. Como assim? Eles não creem na Bíblia como nós cremos, da maneira como eu abordei agora, palavra por palavra, verso por verso, como palavra de Deus. Não é dessa maneira que eles creem na Bíblia. Como que? Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Eles aceitam a Bíblia, sim, quando fala ao coração. Ah, que romântico. Mas não como palavra de Deus. Eles não creem na Bíblia como palavra de Deus. Eles acham uma frasinha, um pedacinho, uma palavra que lhes agrada. Olha, só está na Bíblia isso. Assim como Satanás falou que estava na Bíblia. Está escrito, falou Jesus. Isso é o demônio encarnado. É o pai da mentira em ação. Nós não estamos lutando contra inimigos pessoais. Não são inimigos pessoais nossos. Mas sim contra inimigos de Deus. Não são nossos inimigos, são inimigos de Deus. E nós somos os soldados. Ah, é o meu inimigo. Não, é inimigo de Deus. E se é inimigo de Deus, eu sou soldado, eu tenho que agir. Eles não lutam as batalhas do Senhor. Nós não devemos lutar as batalhas do Senhor como? Sentado numa rede, numa cadeira de balanço, em berço esplêndido. Essa é a expectativa do cristão. Ah, eu vou lá na igreja buscar refrigério. Ah, eu vou voltar mais satisfeito. Foi muito bom. Sem ação, sem prioridade, sem compromisso, sem defender a fé. É isso que esse movimento começou lá e continua até hoje. Ah, mas quem que vai resolver isso? Nós já fomos convocados. Vamos lá. Se nós não rejeitarmos, se nós não agirmos, a coisa vai continuar a história. Que já começou lá no tempo de Judas. Meus irmãos, precisamos batalhar na fé. No grego, tem a ideia de agonizar. Aqui escrevi errado, está vendo? Agonizar. Precisamos batalhar a fé até agonizar. Esse é o sentido da palavra. Agonizar. Sabe quando que é agonizar? Quando? Estendendo nervos e tendões. Já viu o atleta correndo aquelas corridas longas e começa a endurecer tudo e começa a ficar torto? Espiritualmente é isso que nós temos que fazer. E dando tudo de si nessa batalha, defendendo a fé em tempos de heresia. Ninguém numa Olimpíada sobe para receber medalha de ouro sem muita dedicação e empenho, até o ponto de agonizar nervos e tendões, dando tudo de si. E é essa a ideia do soldado aqui nessa batalha. Somos nós. Tudo de si. E é o extremo do nosso limite.
estaremos sendo soldados. Se um atleta sobe um pódio para receber medalha, será que um dia vamos receber um galardão como soldados que fomos aqui nessa terra? Que tipo de soldado será que nós temos sido? Que tipo de soldado você tem sido? Aquele soldado que esconde a farda? Teve um tempo atrás aí que os bandidos estavam matando os policiais, né? Então, na hora de lavar a roupa, escondia o uniforme. Eu não sabia que tinha um policial lá, um soldado. Será que tipo de soldado que somos esses? Nós? Que esconde a farda, não assume a batalha, que não se dedica, que não tem prioridade, que não defende a fé cristã. É essa a exortação do nosso Deus. Defender a fé em tempos de heresia. Por isso Judas está exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé. É isso que diz a carta de Judas. Que o Senhor nos ajude a sermos soldados fiéis. Amém? Nessa história do soldado aí lavar a roupa, eu vi um entrevista dizendo que ele preservava a mulher e filhos. Isso. Não ele. Isso. É uma boa desculpa. É uma boa desculpa. Porque se ele vai preservar mulher e filhos desse mundo tenebroso, né, escondendo a farda, né? Que exemplo que nós vamos dar, né? Tenta definir para nós uma coisa, vamos? Vamos tentar. Eu levantei o assunto aqui depois fiquei em dúvida, estou perguntando para o faz tempo. Se você puder, Coríntios. Primeiro? 1 Coríntios, isso. 11, do 4 ao 6. 4 ou 6. Pode passar? Pode. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. Isso. Aqui é uma orientação quanto ao culto. O assunto aqui é culto público. Tá? E esse texto, nós temos que identificar quais são as cabeças aqui envolvidas. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, crânio, desonra a própria cabeça. Cristo, que é a cabeça da igreja. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu ou descoberta, crânio, tá? Porque a palavra aqui, véu, se você for no grego, é cobertura, tá, gente? Tem que cobrir a cabeça. Desonra a sua própria cabeça, o Cristo. Porque é como se tivesse rapada. No sentido que a glória da mulher é o cabelo. Então, é vergonha. Então é vergonhoso para o homem. Agora que vai que mais me aflige. Portanto, se a mulher não usa o véu, nesse caso, que rapa o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Sim. Portanto, se ela não usa o véu, nesse caso, que rape o cabelo. Isso. É que, na verdade, ele está fazendo uma comparação. Se o véu é para cobrir a glória do homem, a glória da mulher, que é o cabelo, se ela não usa o véu, então que ela rape o cabelo, porque a glória dela também não pode ser manifesta no culto público. Por isso, a cobertura sobre o cabelo, que é a glória da mulher, não a glória de Deus. Eu fiquei confuso, né? Que rape, nesse caso, que rape com o cabelo. Isso. Já que não acho que não precisa, eu também não precisa do cabelo, é esse sentido.
que é o texto vai trabalhar a questão de glória da mulher e glória de Deus. Por que nós estamos no culto? Cultuar a glória de Deus, a glória dele tem que ser manifesta no culto. Ok. Muito bem. Vamos orarmos? Ô, Donizete, vem nos cabelos. Vamos orar. Senhor, agradecemos pelo privilégio de servir. Agradecemos, Senhor, que esse serviço não é um serviço qualquer, mas de diligência, como soldado dedicado, que se aplica com todas as suas forças. Que possamos ter esse tipo de fé dedicada, que te ama, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso intelecto, com todas as nossas forças. E que possamos ter esse ministério da reconciliação, porque já somos reconciliados pelo sangue de Jesus. Gratos porque o Senhor nos amou primeiro, que possamos manifestar esse amor na ação benigna do Teu Espírito em nossas vidas, como fruto do Espírito. Assim oramos por cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande e imenso amor de Deus, amor esse manifestado, dando o seu Filho para morrer no nosso lugar, que a graça infinita do nosso querido Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.